Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, a igreja celebra no dia de hoje São Paulo VI, né? O Papa. Vamos às informações mais básicas para entrarmos naquilo que chamou nossa atenção, né? Ele nasceu em 26 de setembro de 1897, finalzinho do século XIX. Faleceu em 6 de agosto de 1978, com quase 80 anos. Foi ordenado padre em 29 de maio de 1920, há 100 anos atrás, precisamente. Foi ordenado bispo, né? Sua ordenação episcopal foi 12 de dezembro de 1954. E ele foi feito cardeal em 15 de dezembro de 1958 e eleito papa em 21 de junho de 1963. Vamos a algumas informações básicas, né? Seu nome de batismo era Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini. O nome de seus pais era Giorgio Montini e Giuditta Alghini. Ele nasceu em Concessio, uma região da Itália, né, na Lombardia, perto de Brescia, na Itália. Algo interessante nós ouvimos também é que o lema do seu cardinalato e do seu papado era In nomine Domini, em nome do Senhor. Então vamos às outras informações. Grande parte do seu tempo de padre jovem, ele passou mais de 20 anos trabalhando praticamente nos cargos ligados direto ou indiretamente à Cúria Romana. E tudo. Diversos cargos, né? Entre esses, ele foi núncio na Varsóvia, que é da região da Polônia. Ele trabalhou no serviço diplomático, ele foi secretário de Estado. Ele trabalhou direto ou indiretamente com o Papa Pio XI e Pio XII. É uma informação importante também, que ele estudou direito canônico na Gregoriana e também estudou direito civil também em Roma, em outra universidade. É importante também a gente ressaltar que quem o fez cardeal foi o Papa João XXIII. Ele fez parte da primeira turma, vamos dizer assim, né, do primeiro consistório, daqueles homens que o Papa escolheu, né, para ser cardeal. Até quem teve a experiência, assistiu o filme, né, dos papas, João XXIII fala para Paulo VI que Paulo VI não teria sido papa primeiro porque ele ainda não era cardeal, né? Vamos às outras informações. Outro fato importante, que o Papa Paulo VI sempre foi um homem muito voltado para o diálogo com as outras religiões, inclusive com não cristãos, em tudo, né? Em 1939, ele teria cunhado uma frase muito importante, que apesar de passado praticamente 80 anos, essa frase permanece atual e vale a pena a gente recorrer. Qual é a frase, né? Ele escreveu essa frase e ela foi falada pelo Papa Pio XII, que foi o chamado apelo para a paz. O Papa disse: nada se perde com a... O Papa disse, repetindo as palavras do então Dom Maria Montini, né? Ele já era bispo, mas ainda não era, aliás, ele era só padre. Nada se perde com a paz, tudo se perde com a guerra. Então ele falou essa célebre frase em 24 de agosto de 1939. Trazendo outras informações importantes, né? Se nós olhássemos a Igreja do Brasil, em 1950 ele esteve no Brasil, visitando o Rio de Janeiro. Naquela época, Dom Helder Câmara era um bispo auxiliar e eles criaram uma estreita amizade. Estreita amizade essa que foi fundamental para que a Igreja do Brasil e da América Latina criassem a CNBB em 1952 e o CELAM em 1955, né? Sabe? Tendo aquela consciência também que ambos esses órgãos, ambas confederações, foram feitas, constituídas, fundadas com total apoio do Vaticano, da Santa Sé. Ou seja, não foi algo somente da cabeça do então secretário de Estado João Batista Maria Montini, né? João Montini, ou de Dom Helder Câmara. Lembrar também um fato interessante, né? Que ele participou do Concílio Vaticano II.
Na primeira sessão, ele era somente cardeal, mas acontece aquele fato, né? A primeira sessão ela aconteceu em 1962, né? De 11 de outubro a 8 de dezembro. E no intervalo entre a primeira sessão e a segunda, o Papa João XXIII falece e acontece nesse meio o conclave que elege Papa Paulo VI. O fato de João Batista Maria Montini ter escolhido Paulo foi para ressaltar o grande santo evangelizador. Ele, como Papa, ele continuou o projeto do Papa João XXIII, que também é santo. Um continuou o projeto do outro. E tudo. É importante também nós destacarmos que o Papa Paulo VI foi o primeiro Papa a viajar de avião. Ele também visitou 5 continentes. Ele também foi aquele que deu impulso para o concílio. Todo o projeto do concílio que antes estava estabelecido pelo Papa, ele seguiu em frente, ele levou adiante. Então é muito interessante esse fato. Importante também ressaltar que, como Papa, ele visitou diversos países, né? E eu destaco a Terra Santa, em 1964, a Índia no mesmo ano, Nova York, chegando a falar, a fazer um discurso para a ONU e tudo, esteve na Colômbia. E como eu falava lá atrás, né, ele dialogava com as outras religiões, inclusive não cristãs, e os cristãos, os ortodoxos, por exemplo, né? Então, em 1967, ele esteve em Istambul, Éfeso e na Turquia, fazendo essa visita e tudo. Recentemente, nós tivemos o Sínodo da Amazônia e estavam certos de ter o Sínodo da Arquidiocese Belém esse ano, né? Essa estrutura de assembleia sinodal foi criada também pelo Papa Paulo VI, né? Em 15 de setembro de 1965. Importante também ressaltar que ele realizou várias assembleias ordinárias, 4 assembleias, né? O 967, o 971, o 974, o 977, a fora uma assembleia extraordinária e tudo. É importante também nós trazermos a cada um de vocês o fato de que o Papa Paulo VI foi um homem muito do discurso, da reunião, da conversa e tudo. E eu fiz o apanhado, né, de quanto ele escreveu nos seus 15 anos de papado. Ele escreveu 12 exortações, 7 encíclicas, escreveu diversas constituições apostólicas, né, chegando ao espantoso número de 348 constituições apostólicas, né? Se nós fizéssemos o cálculo, daria mais de 2 constituições apostólicas por mês, ou seja, ele escreveu bastante. E um fato mais interessante, que a primeira constituição apostólica que ele teria escrito foi uma que tratava da Arquidiocese de Belém. Em 1963, precisamente a 25 de junho, ele escreveu uma constituição que ressaltava a criação da prelazia da Diocese de Ponta de Pedra e falava da Arquidiocese de Belém. Ou seja, a primeira constituição apostólica tem muita relação conosco. Outros documentos interessantes que eu ressalto para cada um de vocês, como informação, ele escreveu uma constituição falando sobre o sacramento dos enfermos, outra falando sobre o sacramento da confirmação, essas últimas nos anos 70. Escreveu um documento sobre o diaconato permanente, né? Nossa arquidiocese hoje tem mais de 100 diáconos permanentes. Também é fruto desse trabalho, né? Daquilo que também foi fruto do concílio. Muito interessante. Escreveu muito sobre a liturgia, considerando tudo aquilo que foi estudado no concílio. Missal romano, a reforma litúrgica, assim por diante. E escreveu um credo para o povo de Deus, que nós depois da fala iremos escutar um trecho, né? Esse credo ele foi escrito em 30 de junho de 1965, do 19º centenário de martírio de Pedro e Paulo. Afora exortações sobre o celibato sacerdotal, uma sobre o culto à Virgem Maria, outra a respeito do mês de maio, né, mais uma vez para o culto a Nossa Senhora, uma muito importante sobre a alegria cristã, né? Recentemente o Papa Francisco escreveu sobre a
alegria, né? E tudo. Então, o Papa, a Evangelho Gaudium, o Papa Francisco escreveu, né? E o Papa Paulo VI escreveu a Alegria Cristã e tudo. O Papa Paulo VI também escreveu vários documentos, né? Evangelho Nuntiandi, sobre evangelização, encíclicas, né? Popular o Progresso, Humane Vitae, defendendo a vida em todas as suas condições e possibilidades. E avançando nas informações sobre aquilo que ele fez para a igreja do mundo inteiro, no seu tempo de pontificado, ele criou 144 cardeais em 6 consistórios, né? E tudo. E desses 144, ele conseguiu como que escolher 3 que seriam seus sucessores, né? No futuro e tudo. Ou seja, pelas mãos do Papa Paulo VI, ele escolheu Karol Wojtyła, Papa João Paulo II já santo, Albino Luciani, Papa João Paulo I, e Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI. Então, um homem de profunda visão. Uma detalhe interessante também, antes os papas eram a maioria italiano. Com o Papa Paulo VI, ele convidou também cardeais de outros países, sendo que a maioria do seu tempo eram cardeais de fora da Itália. Então, ou seja, os cardeais ganharam uma dimensão mais universal, para ressaltar a universalidade da igreja. Outros pontos interessantes que eu trago sobre ele declarou doutoras, aliás, 2 grandes santas da igreja, Teresa d'Ávila e Santa Catarina de Sena, e tudo. E eu falava lá dos cardeais, né? Então, se nós pudéssemos lembrar os cardeais que ele citou, que ele fez cardeais, bispos e tudo, eu vou trazer alguns para vocês do Brasil, né? Alguns que ficaram conhecidos até da nossa igreja, apesar de não terem trabalhado no Pará, né? Dom Paulo Evaristo Artes, que foi bispo em São Paulo, Dom Eugênio Saras, que foi bispo no Rio de Janeiro há muito tempo, e Dom Luiz Lochade, que foi arcebispo em Fortaleza. Então, 3 grandes bispos cardeais que foram feitos cardeais pelo Papa Paulo VI. Eu falava lá no princípio que o Papa morreu em 6 de agosto de 78 e tudo, né? Porém, o seu processo de beatificação ele só foi aberto em 11 de maio de 1993. A sua beatificação só acontece de direito de fato em 2014, 19 de outubro, e ele foi canonizado 4 anos depois, 14 de outubro de 2018, pelo Papa Francisco. Então, isso foi o que eu pude trazer para vocês sobre o Papa Paulo VI. Além disso, né, quem tiver oportunidade pode ir no site do Vaticano, né, tem muito o que ler sobre ele, né? Ele escreveu alguns pensamentos sobre a morte, teve o seu testamento, né, riquíssimo, né, no sentido espiritual, tão rico que o Papa João Paulo II herdou para si. O Papa João Paulo II acolhe esse testamento que o Papa Paulo VI escreveu para ele e tudo, né? E nós leremos parte, né, de algumas orações que ele escreveu antes de nós concluirmos o nosso vídeo. Tá certo? Então vamos passar para essa parte. Vamos ler um trechinho do Credo do Povo de Deus, um único trecho, para nós vermos a beleza, né? Nós estamos em tempo de pandemia, tempos em tantos nós sentimos saudade da Eucaristia. Então eu vou ler um trecho que ele fala sobre a missa. Cremos que a missa, celebrada pelo sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, em virtude do poder recebido no sacramento da ordem, e oferecida por ele em nome de Cristo e dos membros do seu corpo místico, é realmente o sacrifício do Calvário, que se torna sacramentalmente presente em nossos altares. Cremos que, como o pão e o vinho, consagrados pelo Senhor na última ceia, se converteram no seu corpo e sangue, que logo iam ser oferecidos por nós na cruz. Assim também o pão e o vinho, consagrados pelos sacerdotes, se convertem no corpo e sangue de Cristo, que assiste gloriosamente no céu. Cremos ainda que a misteriosa presença do Senhor, debaixo daquelas espécies que continuam aparecendo aos nossos sentidos, do mesmo modo que antes, é uma presença real, verdadeira, real e substancial.
Aí eu vou ler uma meditação do Papa Paulo VI, depois uma última oração. Homens, compreendei-me, a todos os amo da efusão do Espírito Santo, em que eu, ministro, era obrigado a fazer-vos participar. Assim olho para vós, assim vos saúdo, assim vos abençoo, a todos, e a vós que estáis mais perto de mim, mais cordialmente, a paz esteja convosco. E a igreja, a quem tudo devo, e que foi minha, que direi? As bênçãos de Deus estejam sobre ti, tem consciência da tua natureza e da tua missão. Tem o sentido das necessidades verdadeiras e profundas da humanidade, e caminha pobre, isto é, livre, forte com amor para Cristo. E a última oração. Ó Cristo, nosso único medianeiro, Tu és necessário para entrarmos em comunhão com Deus Pai, para nos tornarmos contigo, que és Filho único e Senhor nosso, seus filhos adotivos, para sermos regenerados no Espírito Santo. Tu és necessário, o único verdadeiro mestre das verdades ocultas e indispensáveis da vida, para conhecermos o nosso ser e o nosso destino, o caminho para conseguirmos. Tu és necessário, ó Redentor nosso, para descobrirmos a nossa miséria e a curarmos, para termos o conceito do bem e do mal e a esperança da santidade, para deplorarmos os nossos pecados e para obtermos o seu perdão. Tu és necessário, ó irmão primogênito do gênero humano, para encontrarmos as razões verdadeiras da fraternidade entre os homens, os fundamentos da justiça, os tesouros da caridade, o sumo bem da paz. Tu és necessário, ó grande paciente das nossas dores, para conhecermos o sentido do sofrimento e para lhe darmos um valor de expiação e de redenção. Tu és necessário, ó vencedor da morte, para nos libertarmos do desespero e da negação e para termos certezas que nunca desiludem. Tu és necessário, ó Cristo, ó Senhor, ó Deus conosco, para aprendermos o amor verdadeiro e para caminharmos na alegria e na força da Tua caridade, ao longo do caminho da nossa vida fatigosa, até o encontro definitivo contigo, amado, esperado, bendito nos séculos. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo VI, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a cada um que acompanha o nosso canal. Você continue anunciando aquilo que nós postamos, colaborando conosco, se inscrevendo, ativando o seu sininho, passando adiante a mensagem de Jesus Cristo, passando a mensagem adiante da Imaculada Conceição. Temos todos um bom dia, uma excelente festa de Pentecostes e que o Espírito Santo nos acompanhe e que o Papa Paulo VI nos inspire nesse tempo, na nossa missão, no nosso trabalho, no nosso ser igreja. O meu abraço afetuoso e pastor. Amados irmãos, amadas irmãs, um fato muito interessante que ajuda-nos a ilustrar um pouco a vida de Papa Paulo VI, que em 17 de maio de 1970, solenidade de Pentecostes, 50 anos atrás, em uma única celebração, foram ordenados presbíteros 278 diáconos e tudo, única ordenação. E um desses trabalha há algum tempo na Arquidiocese de Belém, Padre Alberto Casalenho, professor de Bíblia da Faculdade Católica de Belém, escritor de livros, um padre profundamente conhecedor da palavra, foi ordenado naquele dia por Papa Paulo VI. Quando ele pregou o meu retiro de ordenação presbiteral 3 anos atrás, ele falou com muita alegria, com muito júbilo, a graça que ele recebeu naquele momento de ser ordenado pelo Papa. Ele falava das palavras do Papa, da catequese, da profundidade que o Papa falou, pregou aquele dia para cada um dos padres. Então é isto que, de certa forma, nós recebemos como um grande adendo. Então, se você já participou da missa do Padre Alberto, então tenha alegria, de que aquele padre foi ordenado por um santo padre.